A primeira pergunta é do treinador Cassiano, as palavras dele agora, certo? Abre aspas. Para os profissionais, o que consideram menos difícil moldar suas ideias, se reinventar suas ideias de jogo em relação ao material humano que tem à disposição, ou se vai ter tempo para ir adaptando o grupo às suas ideias. Claro que entendemos vários fatores, enfim. Qual a opinião de vocês? Conseguiram entender? O fator mais difícil é o tempo, né? E o tempo corre contra o trabalho, né? Você precisa de resultados, né? Mas eu vejo muito mais o treinador se adaptando ao seu elenco, né? E mais uma vez, o treinador camaleão, né? Ele tem que se adaptar ao que ele tem. Não adianta você querer fazer um jogo apoiado, com saída de bola, se os seus zagueiros, né, não têm a confiança de fazer um passe entre linhas, se os seus volantes, né, não têm a confiança de fazer um passe entre linhas, se você tem jogadores de frente, o meia ou extremos, que jogam entre linhas, que não sabem receber de costas. Então, não adianta você querer forçar uma situação que você vai, né, as coisas não vão acontecer. Então, você trabalha algumas coisas, claro, que vai da sua insistência, de treinamento, de criar situações, mas você tem que acabar, pela falta de tempo, se moldando ao seu elenco, se moldando aos jogadores que você tem. Perfeito a explanação do Eduardo. É muito mais o treinador se moldar ao que ele tem de disponível, né, característica dos jogadores do elenco e a forma que o time já joga e análise da competição, do que você vai enfrentar, dos objetivos que você tem pela frente. Todas essas análises, elas são importantes na hora de você tomar essa decisão. Mas num quadro geral, porque é tudo muito assim, você precisa saber especificamente aonde você está entrando, onde é que você está assumindo, para você tomar determinada decisão. Mas, no geral, é você que tem que se amoldar. Eu tenho vários exemplos assim de clubes que eu trabalhei, onde eu tive que me amoldar muito aquilo que eu encontrei, porque eu não tinha tempo hábil para fazer mudanças significativas, e eu acabei me amoldando, e esse amoldar é muito interessante, porque ele dá também ao treinador um leque de opções, onde você tem uma alternância de ideias. Não ficar preso a sistema de jogo, a determinada situação, que eu só acredito nisso aqui, e você fica meio que engessado, meio cego àquela ideia, e essa ideia, como o futebol tem essa coisa de a gente estar numa determinada região, depois vai para outra região, você está jogando um campeonato, depois você vai para outro campeonato, então se você não tiver essa alternância, esse equilíbrio e essa sensibilidade de saber ler o que você vai encontrar e tentar se moldar, eu acho que é muito mais se moldar do que você querer colocar as suas ideias, com certeza você não vai ter isso. Eu tenho dois exemplos assim. Quando eu cheguei no Salgueiro, eu encontrei uma equipe que vinha com 3 anos, com o mesmo comando técnico, que era a NECO. E eu tinha algumas ideias um pouco diferentes, mas eu tive que me amoldar muito a essa forma da equipe jogar. Aí eu cheguei a um consenso. Para mim foi muito interessante esse aprendizado. Eu queria jogar num 4-2-3-1, de uma forma mais zonal, e o time jogava com caça individual na linha defensiva e um volante encaixado, como se fosse quase 3 zagueiros, os dois alas batiam muito em cima, não tinha posicionamento de linha, era aquela coisa mais de marcação individual, e eu tinha pouco tempo para treinar, e eu tinha que colocar ideia, mas eu não ia ter tempo hábil para fazer jogadores que há 3 anos jogavam da mesma forma, mexer significativamente, assim, no conceito, na forma de que eles iam marcar, e tudo isso muito próximo de iniciar o campeonato. Eu acabei chegando à conclusão de que o melhor que eu poderia fazer era mesclar as duas ideias. Eu mantive uma linha de 5, praticamente, já que tinha um volante que entrava. Eu tirei um volante, passei a jogar com 2 volantes, tirei o volante que jogava mais centralizado e coloquei um zagueiro de fato. E nós montamos uma linha de 5 posicional, onde a bola entrava nos corredores, no corredor que entrasse o ala saía um pouco da linha para bater, a gente montava uma linha de 4. Ou seja, era uma linha de 5 zonal,
onde o raciocínio, apesar de jogar com 5 na defesa, é como se fossem 4, porque sempre ficavam 4 homens posicionados para, se tivesse uma jogada de fundo, cruzamento, você tinha 2 zagueiros dentro da área e o lateral do lado contrário, porque um zagueiro saía sempre para tomar conta ali daquele lado onde estava acontecendo a jogada, junto com o ala do lado da jogada. Então, eu acabei criando uma solução e os jogadores entenderam bem, a gente foi treinando, eu fiquei 1 ano, uma temporada toda, joguei o Pernambucano, eu até em determinado momento saí, depois voltei 1 mês depois, joguei a Copa do Brasil, nesse ano nós fomos até a 8ª de final, e nós jogamos também a Série D, a Copa do Brasil, o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste, também no primeiro semestre, e o Campeonato Brasileiro da Série D, que foi o primeiro acesso que eu tive dessa sequência, que foi em 2013. Então, a gente conseguiu criar uma solução legal, assim, interessante, sem abrir mão do que a gente acreditava, mas mesclando um pouquinho essa situação. A outra situação que foi interessante também, que eu acho que é uma experiência bacana, foi a minha mudança quando eu saí do Guarani, eu fui para o Paysandu. E eu cheguei no Paysandu com pouco tempo de treino também, e lá em Belém, no estado do Pará, no início do ano, eles chamam de inverno amazônico. É mais chuva do que o normal. Então, 90% dos jogos você joga em campo ruim, com muita lama, muita chuva. E a minha ideia de jogar, que sempre foi um jogo construído a partir da defesa, com mais posse, com circulação, com montagem de triângulos para jogar um pouco pelo lado, mas procurando montar triângulo, depois circular, para tentar buscar um lado que tivesse uma marcação um pouco mais de espaço de jogar. Eu tive que abrir mão de tudo isso para fazer um jogo com 3 volantes, um jogo mais direto, com um 9 que brigava pela primeira e a gente compactava para a segunda, para que a gente pudesse ter êxito. Porque se eu tivesse e mantivesse essa ideia, que é a ideia que eu gosto no mundo, no melhor dos mundos, diríamos assim, eu não conseguiria ter êxito lá. E eu consegui chegar a 2 finais, sendo que a gente foi campeão estadual e ficou vice-campeão da Copa Verde, perdemos para a Luverdense na final. Mas esses 2 exemplos, assim, dá uma ideia interessante de o quanto o treinador tem que ser camaleão, como falou o Eduardo aí muito bem. Beleza, vou para a próxima pergunta. Na opinião de vocês, na base deve existir um modelo de jogo? No modelo de formação, o atleta deve viver diversas situações. O modelo de jogo na base engessa o atleta? Olha, até um ponto que até nos clubes que eu passei, eu sou bastante crítico, né, em termos de base. Né? Ela colocou um ponto, né, muito, muito importante, né, e é uma ideia que eu tenho lá de trás, né, de fazer o atleta vivenciar algumas posições. Né, fazer o zagueiro vivenciar um volante, fazer o volante vivenciar o zagueiro, fazer o volante vivenciar um extremo, né, um meia vivenciar um camisa 9, isso você não consegue fazer aqui no profissional, mas você consegue fazer bem na base. Então, é necessário hoje, e hoje o futebol moderno pede isso. Né? O ano passado eu tive a felicidade de estar no Atlético e tive uma convivência de 2 dias com o Fernandinho, né? E aquela curiosidade do Guardiola, como é que ele era, como é que ele não era. Né? Então, o Guardiola tem os melhores jogadores do mundo, os mais inteligentes possível, né? Então, é um outro patamar, não tem como a gente querer comparar num outro nível. Né? O City, o Barcelona, o Real, contrata os melhores jogadores a nível intelectual e a nível técnico. Né? Mas, né, eu perguntei como é que era o trabalho do Guardiola, né, e ele me falou, muito campo reduzido, trabalha-se muito comportamento, né, a parte tática é no quadro. Então, no jogo de hoje, o Fernandinho vai jogar como lateral, no próximo jogo, numa palestra, uma simples mexida de botão, ele vai ser um volante, ele vai ser... Então, se o jogador não tiver esse conhecimento de como cada setor é importante, talvez o Fernandinho não seria o homem de confiança do Guardiola, né? De saber qual o comportamento de uma zaga, qual o comportamento de um volante, né? Embora é um jogo conjunto, mas cada setor tem a sua particularidade, né? Tem a sua. Um volante e um zagueiro
tem praticamente as mesmas movimentações, ao meu ver. Mas o volante ele pode sair mais batido para pressionar do que o próprio zagueiro. Né? O zagueiro, se ele sair muito batido, né, o próximo homem atrás dele é o goleiro. Então, tem particularidades que eu acho que os meninos precisam passar por isso. Né? Quanto a engessar, eu tenho uma ideia minha, e eu escrevo bastante com isso. Eu acho que se escuta muito, não, a base tem que treinar como o profissional joga. Uma que no Brasil não existe, porque a cada 3 meses muda o treinador, e se muda a maneira de jogar. Mas eu acho que os clubes, eles poderiam trabalhar em cima, isso falando de sistema, de um 4-4-2. Por que o 4-4-2? Porque o jogador que sabe fazer isso numa marcação zonal, né, que sabe fazer o balanço do 4-4-2, ele sabe fazer o balanço no 4-1-4-1, ele sabe fazer o 4-5-1, ele sabe fazer o 4-2-3-1, ele sabe fazer o 5-4-1. Né? Você, a partir do 4-4-2, você abre um leque de várias posições. Então, eu acho que é um sistema que eu gosto, é o primeiro sistema, talvez, aí, né? Até quem me deu esse start é uma palestra do Parreira, do professor Parreira, quem eu respeito muito, e tive a oportunidade de ver o Bragantino trabalhando, né, no 4-4-2, e ele batia isso, ele fazia 10 contra 8 e fazia os 2 volantes balançarem ali, que era o... esqueci o nome. Hoje ele trabalha na federação. Ele vai... Mauro Silva. Mauro Silva, esse mesmo. Eu vi o nome dele ali. Né, e eu via ele se mexendo e fazendo a marcação, fazendo o balanço. E do 4-4-2, você traz um volante entre os zagueiros, você faz o 5-4-1, como mesmo falou o Marcelo. Você traz um volante entre linhas e recua o seu meia. Você faz o 4-1-4-1. Para jogar até o 3-4-3, você pode fazer. Então, é um sistema que eu trabalharia. Né? Se eu tomasse conta, né, de uma coordenação de base, se tem um sistema para se trabalhar, é o 4-4-2. E a gente fala muito, eu escuto muito falar nos cursos que eu vou, né, mesmo ali na CBF, a gente conversa bastante sobre isso. Se fala muito em modelo de jogo, em sistema. Tem uma palavrinha simples que a gente tem que trabalhar demais isso. Chama-se comportamento. Não adianta você ter um sistema com balanço bom, com tudo de bom, se os comportamentos não tiverem instaurados. Que comportamentos? Bola descoberta. Eu vou fechar os espaços, eu faço um bloqueio e tento evitar que essa bola entre por dentro. Bola coberta. Eu vou subir minhas linhas e vou correr. Adversário recebeu em próximo à minha segunda linha de costas. Eu tenho que sair para pressionar. Eu perdi a bola, eu vou tentar, não tem tática, eu vou tentar recuperar essa bola, eu posso perder. Enfim, tem aí dezenas de se trabalhar. Né? E isso pode ser em todos os clubes, e esses comportamentos você joga em qualquer sistema, você joga em qualquer modelo de jogo, em qualquer sistema. Então, muito dos trabalhos, eu vejo algumas discussões que a gente tem com o pessoal de base, muito preso em sistema, em setor, e eu vejo muito pouco, né, a palavra comportamento, né, de se trabalhar essa palavra, e dentro do comportamento há várias vertentes, comportamentos ofensivos, defensivos, né, que isso tem que ser trabalhado, e aí o sistema, cada um faz o seu, cada um trabalha o seu. O meu predileto é o 4-4-2, por causa de tudo isso que eu falei, né, mas é importante, sim, a base ter, não aquela utopia, como é no Barcelona. O Barcelona desde base, é um jogo apoiado, tá. Lá eles têm os melhores do mundo, o treinador fica 2, 3 anos, é uma outra realidade. A nossa realidade, que um treinador muda, que se muda a maneira de jogar, ou pior, se muda a filosofia de jogo a cada 3, 4 meses, né, a base ela tem que ter uma linha, né, de trabalho, seja nesse 4-4-2, seja aonde for, mas com os comportamentos instaurados. Na verdade, não existe, né? A gente não vê projeto de futebol assim nos clubes, né? De formação. Você vê os clubes formando, a gente tem um número de jogadores talentosos que é uma coisa absurda. Carlos Amadeu, que até participou aí, eu acho que há umas 2 semanas atrás aí, que é meu amigo, irmão aqui de Salvador, foi meu colega, nós jogamos juntos na base do Bahia, e a gente fala muito.
a gente sempre troca uma ideia sobre essa coisa da formação de base. Eu trabalhei 8 anos, meu início de carreira foi formando atletas, e pouquíssimos clubes, na verdade, têm projeto de formação, como o Eduardo falou aí, para trabalhar comportamento, para trabalhar conceitos, e esqueça tática, esqueça sistema. Acho que o mais importante realmente é você trabalhar o comportamento que o jogador vai utilizar no campo de jogo, independente do sistema. Qual o conceito que você vai utilizar nos momentos do jogo, na organização defensiva, na organização ofensiva, jogo posicional, jogo de movimentação, quando você está atacando, vai buscar mais jogo de entrelinhas, você ensinar os atletas que eles têm que fazer nos momentos do jogo, ter os determinados comportamentos, quando eu baixar o bloco, de que forma eu vou marcar, o projeto do clube é esse que falta, qual é a característica e qual é a cultura do clube, como é que o clube joga, vamos treinar determinados comportamentos para que os jogadores sejam formados próximo a essa cultura, mas não existe nada disso, na verdade, de fato, né? Então, eu já passei em vários clubes onde você recebe os atletas com um potencial altíssimo, e tem muito jogador, não para de formar jogador do Brasil, cara, é impressionante. Os caras vendem os jogadores com 17, 18 anos, já tem outra safra já pronta, com um monte de jogador crescendo. Então, é muito farto essa questão da qualidade de jogadores mais jovens. Mas se tem muito pouco, se tem profissionais qualificados, muito capacitados, tem muito conteúdo, tem muita gente passando conhecimento, os jogadores estão sendo melhor formados, com mais informação, já tem um cognitivo, um entendimento melhor do jogo, mas você não consegue ainda ter os treinamentos em relação a essa parte do comportamental, de conceito mesmo, e o clube determinar aquilo que ele entende que é o perfil, é a característica, e se treinar a partir da base. Então, o que acontece hoje? Se engessa muito, o que a gente vê na maioria dos clubes é cada treinador tem um modelo fechado, e às vezes no mesmo clube, em categorias diferentes, os treinadores pensam, um marca individual, o outro marca mais zonal, um quer jogar no sistema, o outro joga no outro sistema, o sistema pode ser diferenciado, mas pelo menos os conceitos, para que o jogador chegue um pouco mais preparado na equipe principal, eles têm que ser muito próximos, tem que se falar uma mesma linguagem. Eu vejo muito pouco isso no futebol, pelo menos nos lugares onde eu passo, praticamente eu não vejo. Então, eu acho que tem que se ter realmente atenção, e se você ficar muito preso, principalmente ao sistema, e essa coisa do modelo, você acaba engessando de fato. E o que a gente precisa, com essa alternância que a gente tem de comando técnico nos times de 3 em 3 meses, você muda treinador, é que o jogador esteja preparado e com conhecimento de todos os conceitos, isso que é importante, de todos os sistemas. E como o Eduardo falou bem aí, se você usa um sistema padrão, que é o 4-4-2, e trabalha o conceitual e o comportamento nesse sistema, você pode jogar em qualquer sistema que o jogador vai ter preparado para jogar. Para encerrar, então, eu acho que para quem está ouvindo agora, que está começando o futebol, acredite, se prepare, eu me preparei, a gente que veio de baixo, a gente que tanto como o Eduardo, como o Marcelo, que ralamos muito, cada um tem a sua história e sabe o que passou, não desistam e acreditem no sonho de vocês, agora se preparem. E é por isso que eu gosto muito de uma frase, né? Que é: a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. Amanhã todo mundo tem que acordar com sede, com vontade de se preparar mais para poder, né, alcançar os seus objetivos e os seus sonhos. Então, muito obrigado. Não, agradecer e elogiar, né, atitudes como essa de se conversar futebol. Acho que, se deixar, a gente fica aqui até de madrugada aqui falando, né, e faltou falar mais de base, né, tem tanta coisa aí para ser falada, mas acho que o que se conseguiu falar, né, falou com qualidade, né, é um prazer estar com o Marcelo, um cara que eu acompanho, né, já faz tempo, né, as ideias batem, né, não tem nada combinado, nós não nos conversamos antes, né, e agradecer a oportunidade. Espero que o que a gente tenha falado aqui tenha ajudado aí a todos vocês aí, e que possam ser um profissional do futebol melhor, né, e lembrar, né, a experiência ela é muito importante, mas o estudo, né, a pesquisa, né, ela também é tão importante quanto. Então, dentro do futebol, nunca deixar de estudar, né, a gente
está se mudando um pouquinho, mas a gente falar que a gente estuda hoje no futebol em alguns momentos, parece pejorativo, né? E não é. Né? Acho que é importante, né, toda a sua experiência, mas está sempre estudando, se preparando para que a gente possa fazer do futebol brasileiro, né, um futebol melhor. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de poder participar. É a primeira vez que eu participo, né, nesse tipo de evento, assim, com essa interação. Muito feliz de ter reencontrado, mesmo que de forma virtual, o Eduardo, que é um cara que tem uma trajetória também bacana, como ele falou aí, a gente já se conhece há muito tempo e a gente vem lutando muito para poder conseguir fazer uma carreira consistente, ter crescimento gradativo, mas assim com consistência, com ideias, assim, com um perfil onde a gente procura agregar aquilo que a gente faz na prática com estudo, com reciclagem, com conhecimento. Estamos juntos lá no curso da licença, agora vamos fazer a licença Pro juntos. Então, eu acho que é o melhor caminho que todos têm que seguir. E acho assim também, como uma mensagem final, da mesma forma que o Eduardo, em algum momento, começou como preparador físico, passou por categoria de base, foi fazendo todas as etapas de crescimento profissional através de trabalho e de merecimento. A minha trajetória também é um pouco parecida. E se fala muita coisa assim, que no futebol se tem muito esquema, tem muito isso, tem muito aquilo, pô, o cara não consegue. Não, gente, a gente tem condição de crescer sim no futebol de forma séria, de forma honesta, através de trabalho, através de resultados, e os resultados é a capacidade do que você faz, se propõe a fazer dentro do trabalho que você faz, do planejamento, daquilo que você entrega no treinamento, daquilo que você passa para os seus jogadores. Então, é muito importante que a gente sirva como um exemplo para aqueles que estão assistindo hoje, começando as suas carreiras, de que é possível sim crescer no futebol através dessa troca de conhecimento, através do trabalho, através claro, com certeza isso é muito importante, da resiliência, porque nem sempre, hoje está eu e Eduardo em casa, nós em algum momento já estivemos trabalhando com sequência, com continuidade, com resultado, com títulos, com objetivos conquistados. Hoje o Eduardo está, acho que em Campinas, né, Eduardo? Eu estou aqui em Salvador, mas isso não é demérito para a gente está aqui tentando, nesse momento agora, continuar se reciclando, continuar adquirindo conhecimento para na próxima oportunidade a gente poder retomar e voltar a ter êxito. Mas é muito importante que o nosso exemplo não passe em branco, lá. Seja um exemplo que procure estimular as pessoas que participaram hoje, que participam do curso, para que eles acreditem que eles podem crescer e ter sucesso através do trabalho e da busca de conhecimento. Obrigado pela oportunidade.